É Fábio, sou filho do Bruno Calói, um dos maiores empresários do país. Estou em busca de justiça. Fábio foi criado nessa casa em Taubaté, interior de São Paulo, onde morava com a avó e a mãe, Eunice Milantoni. Um menino pobre que cresceu sem ter o nome do pai na sua certidão de nascimento. Minha mãe ela sempre contou quem era meu pai. Ela era secretária direta dele. Esse relacionamento durou perto de 14 anos, uma coisa assim. Aí foi onde eu nasci. Eu sabia que era o dono da Calói, mas como toda criança não entendia muito bem isso. Ele te visitava? Não. A gente se encontrou poucas vezes. Bruno Calói foi um dos mais importantes empresários do país. A empresa esteve entre as 10 maiores fabricantes de bicicleta do mundo nos anos 80 e 90. Para você ganhar uma Calói de Natal, escreva uma porção de bilhetinhos assim: não esqueça a minha Calói. Além de Fábio, Bruno Calói teve 7 filhos de 2 uniões. No primeiro casamento, 2 homens e 3 mulheres. No segundo, 2 filhas. Mas Fábio, filho com a secretária 20 anos mais nova, Bruno Calói sempre escondeu. Não tenho nenhuma lembrança dele, assim, me abraçando, pegando no colo. É aquele amor de pai para filho, né? Sim. Isso te fez muita falta na infância? Bastante, até hoje. Eu sinto um pouco, mas infelizmente agora não é possível mais. Bruno Calói morreu em 2006. Um ano antes, o Fábio já tinha entrado com pedido de reconhecimento de paternidade. Com a morte do pai, ele começa uma outra luta na justiça, agora pela sua parte na herança. Mas assim que Fábio é reconhecido oficialmente como filho de Bruno Calói, recebe a notícia de que, além de não ter nenhuma herança a receber, terá que pagar uma dívida que é hoje de mais de 300 milhões de reais. Para Fábio, essa confusão toda é porque ele nunca teria sido aceito pelos 7 irmãos. Os irmãos nunca quiseram proximidade com você? O objetivo principal era o reconhecimento da paternidade. Isso eles evitaram que acontecesse. A tentativa de fazer o exame de paternidade levou 12 anos. Fábio acusa os irmãos de dificultarem a coleta de material genético. Em notas enviadas ao Fantástico, os advogados dos 7 filhos disseram que a culpa foi de Fábio, ele que não teria fornecido as informações corretas para o andamento do processo. A justiça, então, determinou uma medida extrema. O juiz entendeu que a solução seria fazer a exumação do corpo do meu pai. Já tinha entrado com pedido de participação na herança? Não, eu tinha aberto um inventário. Pelo inventário, ele não deixou nenhum bem. Eu não acredito que ele não tenha deixado nenhum bem. O advogado de Fábio também duvida. Não existe, ao meu ver, a possibilidade de o Bruno Calói ter morrido sem ter deixado nenhum valor. Os advogados dos filhos afirmam que Fábio não acompanhou as dificuldades financeiras que seu pai e a família atravessaram. Nós fizemos um levantamento bastante detalhado e verificamos que os irmãos do Fábio receberam tanto bens imóveis enquanto o pai do Fábio era vivo, como também transitaram quantias elevadas em empresas offshores que pertenciam ao próprio Bruno Calói e que depois foram transferidas aos irmãos do Fábio. Esse levantamento existe, é um levantamento detalhado, e hoje a Justiça está fazendo um levantamento para quantificar todos esses valores. Esse levantamento de bens e valores que o advogado do Fábio diz ter apresentado está em segredo de justiça, em uma ação que seria, segundo Fábio, o principal motivo para essa dívida milionária estar sendo cobrada apenas dele e não dos demais irmãos. Fábio e sua defesa alegam que ele nem deveria estar sendo cobrado por essa dívida e que isso só vem acontecendo como forma de pressioná-lo a desistir de ir atrás do caminho do dinheiro de seu pai
desde a venda da empresa Caloi no final dos anos 90. Essa dívida ela foi apontada justamente para me intimidar, para eu não buscar justiça. Não tem outra explicação. A dívida começou quando Bruno Caloi fez um empréstimo com BNDES Par para salvar a empresa da falência em 1998. Em 1999, a Caloi foi vendida para uma empresa de Edson Musa, que tinha atuado como consultor durante a crise da Caloi. No negócio da venda da Caloi, entrou também este terreno, de 107 mil metros quadrados, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Pelo acordo, 5 filhos de Bruno Caloi teriam direito a uma porcentagem da venda do terreno. Em 2005, o terreno foi vendido por Musa, mas os filhos contestaram o valor da transação. Musa, por sua vez, fez uma operação que encerrou a dívida da Caloi com o BNDES Par e passou a ter o direito de cobrar o valor dos 5 filhos. Em 2017, com cobranças milionárias das duas partes, os 5 irmãos e as empresas de Edson Musa entraram em acordo. Nada seria cobrado de ninguém, mas foi justamente o ano em que Fábio conseguiu ser reconhecido como filho de Bruno Caloi. Surgia um novo herdeiro e a dívida que Musa deixou de cobrar dos filhos caiu no colo do Fábio. Fábio, que ganha R$ 1.600 por mês trabalhando como assistente financeiro, passou a responder sozinho pela cobrança dos mais de 300 milhões de reais. Como isso é possível? Começa uma guerra de versões. Nós procuramos o advogado de Edson Musa. Por que, em determinado momento, 5 irmãos são perdoados e o Fábio, que é o irmão que menos tem condições de pagar essa dívida, passa a ser cobrado? Essa pergunta tem que ser feita aos herdeiros e não a nós. Os advogados dos 5 filhos, que em 2017 fizeram um acordo para encerrar a disputa milionária com Musa, responderam por nota. Foi o Fábio quem não aceitou o acordo. E explicam que Fábio colocou como condição para aceitar o acordo o pagamento dos honorários do advogado que o defendia na época. Seria algo em torno de 30, 40 milhões. Se eu não vou receber os 300 milhões, eu também não vou pagar 30, 40 milhões para pôr fim a uma ação que eu acredito no direito do meu cliente. O atual advogado de Fábio não tem dúvidas de que a cobrança da dívida tem a ver com a busca de Fábio pela herança. 2 dias depois de sair a decisão definitiva da Justiça, reconhecendo o Fábio como filho do Bruno Caloi, o Musa desistiu da cobrança em relação a todos os demais filhos do Bruno Caloi e passou a cobrar exclusivamente o Fábio por essa dívida. Então, ao nosso ver, é um instrumento que está sendo utilizado, seja para pressionar o Fábio a não buscar os seus direitos, seja para pressionar o Fábio a não fazer um levantamento de todo esse passado. A defesa dos 5 filhos diz que as alegações sobre o patrimônio do pai não procedem e a justiça demonstrará. A defesa das outras 2 filhas diz que nada será encontrado e que não existe herança alguma. E a Caloi esclarece que a empresa foi comprada em 2013 por um grupo canadense. Na época da compra, a companhia já pertencia a outro grupo empresarial. Que tipo de acordo financeiro você propôs para os seus irmãos? Na verdade, eles propuseram um acordo para que eu deixasse todas essas ações que estão em andamento. Como eu posso acreditar em um acordo, sendo que eles apontaram essa dívida para mim? Eu quero justiça. Quero que a justiça seja feita. É isso que eu quero.